Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal do Silvio Navarro, esse grande jornalista que nos cede espaço para que possamos atingir o maior número de pessoas. Antes de começar, peço que você curta, compartilhe esse vídeo e já adianto que pode cortar o material. O que não pode é tirar do contexto. Hoje eu recebo o Regis Cardoso, ele que é pai e marido daquele caso que aconteceu em Mato Grosso, onde um pedreiro que já tinha uma ficha criminal invadiu uma casa, matou e estuprou a sua esposa e as suas 3 filhas menores de idade. Regis, boa noite. Muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite, Camila. Eu que agradeço pelo convite. Regis, eu gostaria que você começasse explicando para a gente quem era a sua esposa, as suas 3 filhas que foram assassinadas em 2023, como elas eram? Bom, a minha esposa é uma pessoa muito amável, uma mulher carinhosa, amorosa, uma mãe amorosa com as filhas, muito amiga das meninas, né? Cuidadosa com a casa, com os afazeres da casa, uma mulher trabalhadora, inteligente, uma mãe e uma esposa sensacional. E as meninas carinhosas, a Miliane muito amável, as 3, né, muito amável, mas a Miliane, assim, a mais quieta das 3, a Manuela do meio, a mais, assim, digamos, sentimental, né, qualquer coisa assim, às vezes ela fazia aquela manha, dava uma choradinha, e a Melissa pequenininha, a mais espoleta da casa, né, a mais bagunceirinha. Eram tudo meninas que serviam ao Senhor, minha esposa também serviu ao Senhor, né? O prazer delas era estar na igreja, louvava na igreja, participava do grupo das crianças, a minha do meio já estava no grupo dos adolescentes, a Miliane nos jovens, né? A minha esposa também participava dos cultos todos, né? Então, assim, meninas que nunca me deram trabalho, né? Muito pelo contrário, sempre fazendo o que é certo e muito obediente a elas, né? A gente procurou da melhor forma possível ensiná-las, né, a respeitar e a obedecer e a amar o próximo, né? E infelizmente uma pessoa desprezível, né, entrou na nossa casa e cometeu essa maldade, né, com elas e tirou a vida delas. Acabou com a nossa vida também, né? Porque desde o momento lá que ele tirou a vida delas, ele tirou a nossa vida também, né? A gente não temos a alegria, né, de viver assim, né? Falta um pedaço da gente, né? O Gilberto, ele já tinha ficha criminal, né? O pedreiro, para quem não sabe, o assassino e estuprador, ele chama Gilberto Rodrigues dos Anjos, né? Vamos deixar bem claro aqui o nome dele, até para que, caso ele saia da cadeia, como já saiu uma vez e alguém topar com ele pela frente, já sabe, o nome dele é Gilberto Rodrigues dos Anjos, ele tinha 32 anos na época. Ele já tinha ficha criminal, né, Regis? Pelo que mostra ali e o que foi averiguado depois, né, o Dr. Conrado, que é o nosso advogado, olhou isso e ele já tinha até mandado de prisão em aberto, né? Ele não era pedreiro, né? Ele era um vagabundo aí que só sabe fazer maldade para os outros e conseguiu trabalhar, conseguiu aquele emprego ali, não sei como, e o cara com a ficha criminal já tinha matado pessoas e tinha mandado de prisão em aberto e estava aí circulando em total liberdade, né, no meio da gente. E, infelizmente foi conseguir um trabalho lá próximo à minha casa, né? Regis, como é que se deu a investigação? Como é que tu ficou sabendo? Porque, assim, foi um caso nacional, uma cobertura, uma revolta muito grande da sociedade, porque, pelo amor de Deus, né? Era uma menina de 19 anos, a outra de 13, não foi isso? As filhas Milena de 19, a Manuela de 13, e a mais nova, a Melissa, que não sofreu violência sexual.
como é que tu ficou sabendo? Porque tu estava trabalhando, né? Eu falei com a Cleci, eu estava viajando, eu estava no Paraná. Eu falei com a minha esposa na sexta-feira. Na quinta-feira, eu falei com ela, quando ela estava em Brasília, ela estava embarcando para vir para casa. Isso, no meio da semana, eu falei com a Miliane várias vezes. Todo dia eu falava com a Miliane, né? Saber como é que estava, se estava tudo tranquilo. E daí, na quinta-feira, eu falei com a minha esposa. E ela já estava embarcando para vir embora. E aí, na sexta-feira, eu falei com ela de novo. Eu falei com ela mais ou menos, era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. E daí eu fui fazer a minha viagem. Eu estava carregado para São Francisco. E daí na sexta-feira à noite, era mais ou menos de madrugada já, de sexta para sábado, eu cheguei em Curitiba e mandei uma mensagem para ela, né? Para a Cleci. Não me respondeu. Também eu falei, não, também já é meia-noite, não vai responder agora, já deve estar dormindo, né? Elas dormiam cedo. Aí no sábado de manhã, mandei mensagem, fui tomar um café, voltei, não tinha me respondido e tal. Aí até falei para ela, por onde tu andas que tu não me responde? O que que tá fazendo, né? Aí fui seguir minha viagem. E dali fui tentando. Cheguei em Santa Catarina, mandei mensagem, não respondeu, né? Mandei mensagem para as meninas, também não responderam. Quando foi no domingo de manhã, mandei mensagem de novo. Falei, vocês estão bravas comigo? O que está acontecendo que vocês não me respondem, né? Aí fui seguir a viagem. Já estava vindo embora vazio para Cascavel de volta. E cheguei no domingo à noite em Cascavel e tentando ir nesse inteirinho assim, quando pegava sinal de telefone, eu tentava ligar, né? Mandava mensagem, tudo, mandava para a Miliane, para a Manuela e para a Cleci, ninguém me respondendo. Eu achava que elas estavam bravas comigo, porque eu não estava indo embora ainda, né? Até na sexta-feira, a Cleci perguntou se eu já estava indo embora, eu falei que não, que eu ia fazer mais uma ou duas viagens, depois ia para casa. Ela falou, sacanagem, amor, já está muito tempo fora e tal, tá na hora de vir embora. Aí no domingo de noite eu tentei ligar de novo e nada, daí eu liguei para a polícia, né? E também falei na mensagem para elas, eu vou mandar a polícia aí em casa, vocês não me respondem, já passou, já está há muito tempo, não pode ficar assim. E tá, tentei tudo e nada, aí liguei para a polícia. Aí a polícia foi até a minha casa, eu expliquei para eles, né, tô viajando, assim, tô tentando contato com a minha esposa e as minhas filhas desde sábado de manhã, e não tô conseguindo, cara, eu acho estranho, elas nunca me deixaram de responder e tal, eu gostaria que fosse alguém lá, passei o endereço, tudo certinho. Eles foram até o local, demoraram um pouco para responder, eu liguei de novo, aí colocaram no telefone com os policiais que estavam na diligência. Eu falei, a tua casa, nós estamos aqui na frente da tua casa, olhamos por baixo, o ar-condicionado está ligado, você tem um carro vermelho, tem 2 cachorros grandes e tal. O carro o ar tá ligado, tal, mas a gente tocou o interfone e ninguém atendeu. Falei, vocês devem estar dormindo já, né? Falei, não, tudo bem, estou tentando aqui, mas não estou conseguindo falar com elas. Ele falou, não, aparentemente aqui está tudo normal. Tranquilo, daí tá, esperei, aí falei, vou esperar até na segunda-feira, vou ligar de novo, porque todo dia a Manuela me mandava mensagem. Paizinho, tô indo para a escola, também indo para a escola e tal. Quando chegava na escola também ela mandava mensagem, paizinho, já estamos na escola, e daqui a pouco já estamos entrando na sala e tal. E eu falei, amanhã ela vai mandar mensagem, né? E daí esperei até na segunda-feira, daí isso, antes de dormir, mandei mensagem para um amigo meu, né, perguntando se ele estava em Sorriso e tal, eu ia pedir para ele ir lá em casa de novo. Mesmo depois que eu tinha falado com a polícia, eu ia pedir para ele ir lá em casa. E daí só que ele estava viajando também. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, eu esperei. A Manuela me mandar mensagem, não mandou mensagem, eu achei estranho. Tentei ligar de novo, mandei mensagem para ela de novo e nada. Daí eu falei, eu vou ligar na escola. Aí esperei dar o horário da escola, e eu estava no Paraná, é 1 hora de diferença, né? Aqui é 1 hora mais cedo. Aí liguei para a escola. Aí falei com a professora, tal, disse meu nome, falei, eu sou o pai da Manu e da Melissa. A Manuela está na sala de aula? Aí a professora falou, pai, tem que olhar, ver se ela está lá. Daí ela foi olhar tudo, demorou uns minutinhos, ela voltou e falou, pai, a Manu não veio hoje. Eu falei, e a Melissa? Consegue ver para mim se a Melissa está? A Melissa estuda na parte superior, a gente vai ter que ir lá dar uma olhadinha, espera uns minutinhos aí. Aí ela desligou o telefone, eu esperei mais ou menos uns 5 minutos, liguei de volta.
Daí ela falou, pai, a Melissa também não veio. Eu falei, não, tem. Aí eu já me preocupei mais, falei, tem coisa estranha aí, porque a Cleci nunca deixou de levar as meninas para a escola. E sempre quando ela estava com algum probleminha e tal, ela me ligava, me mandava mensagem, amor, a Manu, a Melissa tá assim, 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 o que você acha? Deixa ela em casa, eu levo para a escola? Quando era alguma coisinha assim que a gente sabia que era só um mal-estar, a gente não, vai para a escola, se acaso passar mal, daí busca, né? Tal e nada, e a professora, pai, o que está acontecendo? Eu falei, professora, eu também não sei, é o que eu quero saber, porque a Cleci nunca deixou de levar as meninas para a escola e eu estou sem contato com elas desde sexta-feira. Mas aí agradeci a professora tudo, aí eu liguei para minha sogra. Até então eu não tinha ligado para a dona Sueli. Aí eu não tinha mais o que fazer, eu falei, eu vou ter que ligar para ela. Aí eu liguei para a dona Sueli, aí conversei com ela, falei com ela se ela tinha visto as meninas naquele final de semana. Ela falou, Regis, o último dia que eu falei com a Miliane, que ela falou que a mãe tinha chegado, foi na sexta-feira. A Miliane ia vir aqui em casa no sábado ajudar a limpar a casa, mas ela falou que estava com muita cólica e não ia poder vir. Daí não falei mais com ela. Por quê? Falei, dona Sueli, desde sexta-feira que eu não consigo contato com elas. Eu mando mensagem, eu ligo, não me respondem, eu não me respondem as mensagens. A Cleci não levou as meninas para a escola hoje, nunca aconteceu isso. Ela nunca deixou de levar as meninas para a escola e quando acontecia ela me avisava. E tem coisa estranha, dona Sueli. Não, eu já mandei a polícia lá em frente de casa ontem, a polícia foi, ar-condicionado ligado, tudo ligado, e só que não consigo contato com elas. Ela falou, Rez, então eu vou falar para a Helenara ir lá. A Helenara é a minha cunhada, a irmã da Cleci. Daí eu falei, então tá, daí me passa o contato da Helenara. Aí nisso ela já falou para a Helenara já, e nisso eu também já tinha ligado para a polícia de novo. Já tinha ligado de novo para a polícia, explicado, falei, ó, liguei ontem, assim, assim, foi e tal. Só que hoje de novo não consigo contato, ela não levou as meninas para a escola. Aí pedi para eles irem lá de novo. Quando eles chegaram lá, a Helenara, logo depois a Helenara chegou. Aí a Helenara olhou, os cachorros tudo lá, os cachorros afoitos e tal, porque um carro da polícia e carro da Helenara na frente de casa, e sempre foram muito ativão, assim, os cachorros. Ela olhou assim por baixo, ela achou que de repente, como a Cleci e as meninas sempre andavam de bike, ela pensou, pronto, alguém sequestrou elas, né, tal, ou fez alguma coisa, e ela olhou, viu que as bicicletas estavam tudo penduradas, né, a gente deixava as bicicletas penduradas na parede, tinha um suporte. Aí ela olhou o carro, o ar-condicionado estava ligado ainda. Ela, não, tem coisa errada aí, tem coisa errada, né? Ela pensou. E daí, como fazer para entrar com os cachorros? Aí chamaram os bombeiros para poder sedar os cachorros. Só que o Fumaça, que é o pastor alemão macho, ele é muito difícil de sedar ele, né? Aí tentaram tudo, mas ele não comeu nada e daí queriam matar ele, né? Aí a minha cunhada, não vai matar não, vamos abrir o portão e deixa ele fugir. Aí foi quando derrubaram o portão. Aí derrubaram o portão, ele saiu correndo, ficou o dia inteiro na rua. Aí foi quando ela entrou. A Helenara entrou, quando entrou, se já ela foi nossa casa tinha um corredorzinho, né? Entrava, a garagem, a porta da sala, um corredorzinho. A Helenara já foi pelo corredor quando deu de frente com a porta da sala, nós não tínhamos cortina na porta da sala, ela já viu a minha esposa, né? Já viu minha esposa e nisso a polícia também já viu, então já tirou ela, já levou ela para fora, tudo, né? Não deixou ela entrar na casa. E eu tentando contato com ela, tentando ligar e nada, e não atendia, até que ela, acho que viu o telefone tocando, ela me ligou e já me atendeu, já me atendeu desesperada e gritando, só falando para mim vir embora, vem embora, vem embora, que mataram todo mundo, assassinaram todas elas, e aí foi assim que eu fiquei sabendo, né? Aí na hora eu liguei pro meu pastor, tudo, falei com ele falou, calma, Regis, calma, vamos ver certinho o que que é. Eu falei, não, pastor, a Elinara tá lá na frente da casa, tá lá na frente da minha casa, mataram a Cleci e as meninas. E foi assim que a gente ficou sabendo. E, e logo assim, pelo que o advogado Conrado me falou, parece que teve uma ligação anônima pro JK, e deu uma ligação anônima para ele e falou, ó, tem um cara suspeito na construção do lado.
porque todo mundo veio para frente da casa para olhar, só esse cara que não veio. E daí o JK passou o telefone para o delegado Bruno. E daí a pessoa falou, ó, tem um rapaz assim, 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 um cara assim, 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 e esse cara não foi, esse cara é suspeito, esse cara é estranho. E daí o delegado foi já pro lado dele lá, já constatou que era ele, já vasculhou as coisas dele, tudo, né? E nas roupas dele, ele tinha um balde, ele pegou minhas roupas, ele pegou roupa minha para sair de casa, de dentro da casa, ele pegou roupa íntimas da minha esposa, né? Pegou uma rede para sair da casa, tudo, né? Levou junto. E junto com esses documentos, junto com essas roupas, estava o documento que ele foi na delegacia civil, na delegacia de polícia. Ele foi na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência que tinha perdido os documentos. Então, imagina, o cara com mandado de prisão em aberto vai dentro de uma delegacia e não é preso, né? É uma coisa assim muito. Deixa a gente. Não sei nem o que falar, não, é complicado. Senhor Regis, só uma dúvida, que o senhor falou, a polícia foi lá, viu que estava tudo ligado, ar-condicionado, tudo, mas não conseguiu contato. Isso. Eles não acharam estranho? Está tudo ligado, o senhor não conseguia falar, ninguém conseguiu contato. Pois é, teve uma hora assim que até eu falei, cara, sobe no muro aí, dá uma olhada, vê se tem alguém dentro de casa. Ele falou, cara, a gente não pode fazer isso. Eu falei, mas como não? Né? Poxa, se pelo menos, que nem eu sou o pai, eu tô falando, ó, não tô conseguindo contato. Poderiam ter feito alguma coisa, né? Olhado e tal, mas não quiseram fazer isso nem na segunda-feira de manhã. Não subiram, não olharam tudo. Assim, tipo assim, simplesmente, não, pai, tá tudo normal. Aquela coisa, né? Hoje em dia, infelizmente, é complicado, né? Nossa polícia, nossa justiça, nossa segurança tá um caos, né? Infelizmente, eles não se preocupam muito com a gente, não. Se preocupam mais com o bandido do que com a gente. Isso que eu ia falar. Inclusive, eu vou subir aqui na tela para sermos acusados pelos direitos humanos de estar atacando uma vítima da sociedade, né? Vítima estava trabalhando, né? Trabalha, não segue uma vida direita porque não quer, né? Eles adoram atacar, né? Quando a gente fala dessa raça lixo. Pessoal, o Gilberto Rodrigues dos Anjos, ele tinha antecedente na justiça por estupro e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o delegado do caso, o pedreiro estava em Sorriso há pouco tempo, cerca de 2 meses, e ainda afirma que o pedreiro veio foragido de Lucas do Rio Verde, interior de Mato Grosso, onde cometeu outro estupro em setembro. Não é a respeito da família do Regis, é outro estupro. Aspas para o delegado, quando ele veio para cá, a inteligência dos colegas de Lucas nos avisou que era muito possível que ele estivesse em Sorriso, e a gente passou muito tempo procurando esse cara. Só que a gente não conseguiu achá-lo, porque ele morava na obra, ele trabalhava, ou seja, estava travestido de cidadão honesto e morava no local de trabalho. Ou seja, esse cara deveria ter sido preso lá no primeiro estupro e latrocínio, mas não foi, né, Regis? Não foi. Parece que ele foi preso uma vez em Mineiros, mas eu não sei o que aconteceu. O Conrado me falou assim meio por cima, não sei o que aconteceu lá e tal, que ele foi liberado, alguma coisa assim. E acho que erraram na prisão, sei lá, alguma coisa nesse nível. Não sei se é bem isso que eu estou falando, se é realmente sim. Eu sei que foi preso, mas soltaram, né? Como acontece hoje, né? Hoje em dia solta-se preso muito fácil, né? Inclusive, seu Regis, já que falamos de direitos humanos, eu gostaria de saber o que os direitos humanos fez pelo senhor. Se ofereceu ajuda, se foi atrás, se ofereceu psicólogo, justiça. O que os direitos humanos fez pelo senhor? Nada. Não fez nada, nem por mim, nem pela minha sogra. Nada. Não nos procuraram, não falaram nada. Nadinha, nadinha. Injustiça. O senhor acha que o senhor teve justiça? Não. A justiça a gente vai ter quando condenar ele, né? E ele não sair mais da cadeia, né? Aí sim vai ser feito justiça, né? Espero que ele nunca mais saia de lá, né? Ele ainda não foi condenado, ele só foi denunciado.
O julgamento foi marcado o julgamento dele, o júri popular, para o dia 7 de agosto. Já está marcado para o dia 7 de agosto agora. Isso aconteceu em 2023, certo? 2023, isso. E só vão julgar agora em 2025. Isso, dia 7 de agosto já está marcado. Justiça rápida, nossa. Demorou demais já, né? Seu Regis, o senhor sabe se os direitos humanos deram alguma ajuda para a família dele, se foram atrás, se prestaram ajuda para ele? Como é que foi a atuação dos direitos humanos nesse caso? Olha, Camila, não sei. Não sei. O que fizeram, se fizeram alguma coisa, se ajudaram alguma coisa para ele, isso, aquilo, não sei, sabe? Eu sei que para nós ninguém veio falar nada, nem uma palavrinha, né? Nem uma palavra de consolo, nada. Nem para mim, nem para minha sogra, para ninguém da família. Mas nadinha mesmo. Se alguém falar que fez, está mentindo. Eu falo para você com toda a tranquilidade do mundo. E pode falar um dia com a minha sogra, ela vai falar a mesma coisa. Ninguém procurou a gente, nem aqui da cidade, prefeitura, isso, aquilo, assistência social, ninguém procurou a gente. Ninguém. As ajudas que vieram de pessoas conversando, tudo, psicólogo, tudo, foi tudo pessoas, cidadão comum, normal. E, seu Regis, a respeito do Estado, esse cara deveria estar preso, não estava preso, e vitimou sua família, vitimou o senhor. O Estado falou alguma coisa, sei lá, governador, vice-prefeito, prefeito, vice-governador, alguém falou alguma coisa, procurou o senhor? Não, ninguém me procurou e, pelo que eu sei, ninguém falou nada, não. Ninguém se pronunciou, entende? E o interessante é que esse rapaz, ele estava com um documento da Polícia Civil, né? Tinha um documento da Polícia Civil no meio da roupa dele. Eu não sei se ele foi dentro da delegacia, se ele foi em algum lugar. Eu sei que ele estava com um documento da Polícia Civil, né? Esse documento, o rapaz que achou entregou na mão de uma delegada. Não sei onde foi parar esse documento. Eu sei que ele tinha um documento assinado por um escrivão da Polícia Civil daqui de Sorriso. Agora, se ele entrou na delegacia ou não entrou, eu não sei. Eu sei que alguém aí errou, falhou, né? Porque se ele estava com o documento da Polícia Civil, a gente vai pensar o quê? Ele entrou na delegacia. Então, como que ele entra na delegacia, um cara com mandado de prisão em aberto e não é preso, não é detido, né? Mas até ninguém falou nada, vice-prefeito, prefeito, governador, ninguém se pronunciou, ninguém nos procurou, ninguém... É só mais um caso para eles, né? Isso aí, para eles não importa, né? Estão nem aí. O senhor pretende processar o Estado? Porque o Estado foi responsável por isso. Esse cara não deveria estar solto. O Estado está sendo processado. Eu não sei em que pé que está o processo. Assim, o juiz daqui, ele foi contrário ao processo, né? Só que ele já foi suspenso, esse juiz, né? Porque ele foi suspenso por venda de sentença, né? É um juiz sem vergonha. E o doutor Conrado, acho que ele recorreu ao tribunal e o Ministério Público de Cuiabá foi favorável, né? Diz que sim, que o Estado errou, porque tem esse documento, né? Nós temos provas. Não, a gente não está processando o Estado por causa disso, daquilo, não, porque eles erraram mesmo. Teve uma falha aí, né? Se foi da Polícia Civil, se foi da Prefeitura, seja lá de quem for. Tem a falha, houve uma falha. Esse cara ele tinha que ter sido preso. Ele não pode entrar num órgão público, numa delegacia e sair andando normal com mandado de prisão. Então, o Estado está sendo processado, sim. Em primeira instância, o juiz aqui foi contrário, né, à ação, já logo extinguiu o processo, mas é um juiz que está suspenso aí, foi com venda de sentenças e tudo mais, né? O cara que tem o poder e faz as coisas erradas, né? Mas o processo está correndo, está no Tribunal de Justiça em Cuiabá. Isso que maravilha, o juiz respondeu por venda de sentença? Foi suspenso aí. Coisa complicada, né? Que maravilha! O nosso judiciário, hoje o nosso judiciário está totalmente descredenciado, né? Não vale nada. Ontem eu estava conversando com a
a mãe da Carol Pasquim, não sei se o senhor conhece, e a filha dela foi assassinada pelo ex-padrasto, que era stalker, enfim, a menina tinha 24 anos. E o juiz mandou soltar o cara, falando que ele não representava perigo para ninguém, depois de ter stalkeado a menina loucamente. Resultado, ele assassinou a menina. Como é que um cara desse não fala, pelo amor de Deus? E hoje o senhor vem me dizer que um juiz faz venda de sentença atuando, ainda falou que o Estado não tem que responder por ter deixado um estuprador latrocida solto. O que ele disse assim, pelo cara estar em liberdade, tipo assim, tá foragido, o Estado não tem problema contra isso. Mas a nossa questão não é o cara ser um foragido. A nossa questão é o seguinte: ele estava com o documento da Polícia Civil. Ele então, se ele não entrou na delegacia, por que ele estava com aquele documento? Um documento assinado pelo escrivão da Polícia Civil aqui de Sorriso. Tem esse documento. Então, se ele tem esse documento, então foi um erro do Estado não prender ele. Não é verdade? Nós não estamos na questão do processo, o Conrado não disse porque ele é um foragido da polícia que o Estado tem responsabilidade, mas o fato dele ter entrado num estabelecimento comercial, como é que fala? Um estabelecimento ali, tipo, com documento da polícia. Ele conseguiu esse trabalho porque o cara não tinha documento nenhum, mas provavelmente ele apresentou esse documento para o rapaz da construção, para o dono da construtora, né? Aí o cara constatou lá, não, o cara está com um boletim de ocorrência da Polícia Civil, porque ele perdeu o documento. Não, então eu vou contratar. Eu penso assim, não estou dizendo que né? Eu imagino que seja assim, mas houve uma falha. E o nosso questionamento é isso: por que esse cara estava com o documento da polícia? Tem data, tem tudo, tem assinatura. Então, ele entrou dentro de uma delegacia. Se não entrou na delegacia, a delegacia passou para um outro órgão do município para fazer isso, uma coisa que é errado. Né? Um boletim tem que ser feito dentro da delegacia. A delegacia não pode passar para um outro órgão fazer. Então, a nossa questão é essa. A gente tem provas que ele foi ou na delegacia, ou sei lá onde é que ele foi pegar aquele documento. Ele estava com o documento da Polícia Civil. Né? E o juiz, ele não olhou, ele não quis olhar provas, o juiz não quis saber de provas. Simplesmente ele, a canetinha dele lá, ele extinguiu o processo. Mas o Conrado, o doutor Conrado, correu atrás, tudo aí, está fazendo e vamos tocar em frente o processo. Peraí, ele apresentou o papel da Polícia Civil para o dono da construtora porque ele não tinha documento. Eu não sei se realmente isso aconteceu. Eu imagino que sim, porque vamos supor, eu vou chegar numa construção, eu preciso trabalhar, o cara me empresta documento. Não, eu não tenho. O cara não vai te contratar. Sim. Até para fazer pagamento. Aí ele apresentou, eu penso, não estou dizendo que isso aconteceu, eu penso comigo, ele deve ter apresentado, até conversando com o doutor Conrado, tudo, né? Ele falou, provavelmente ele apresentou esse documento para o dono da construtora. Porque senão o cara não ia contratar um cara que não tem documento, não tem nada, né? Não tem como você contratar. Aí eu acredito, e o Conrado também acredita nisso, que ele chegou e apresentou para o dono da construção lá, não, fiz no boletim de ocorrência aqui, tenho documento da Polícia Civil. Esse documento foi encontrado junto das roupas dele, numa sacolinha, uma coisa lá, os caras iam jogar aquilo tudo fora. Aí uns amigos, umas pessoas, falaram, não, vamos ver o que tem dentro aqui desse vagabundo. Aí foi daí que acharam o documento. Aí o cara falou, um documento da polícia. Um documento da Polícia Civil. Eu tenho essa foto, tudo certinho, entendeu? Foi juntado no processo agora. E o juiz daqui simplesmente não quis ver provas. Na caneta, ele extinguiu o processo, né? E ainda queria que eu pagasse as custas, que tipo assim, eu tenho que indenizar o Estado, poxa, né? Sem cabimento um cara desse, né? Mas, enfim, está correndo, está no Tribunal de Justiça, a gente eu não corro atrás de dinheiro, eu não corro atrás disso, daquilo, não. Eu só quero que os responsáveis sejam punidos. Eu não preciso de dinheiro do Estado, eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas, eu não sou um cara que eu não tenho preguiça de trabalhar, nunca tive, sabe? Eu não estou correndo atrás de dinheiro, eu só quero que seja punido, né? Se foi o Estado, se foi a Prefeitura, seja lá quem foi.
ele estava com documento da Polícia Civil. Então, tem que se achar o errado e o errado tem que ser punido. Seu Regis, o senhor tocou no assunto do dono da construtora e eu nem pensei em perguntar sobre ele, vou perguntar agora. Ele falou alguma coisa, foi chamado para depor, ele falou que sabia quem era, que não sabia, que o cara caiu de paraquedas, que foi indicado. Como que ele chega nessa construtora? Pois é, Camila, eu não sei, eu não conversei com cada construtora, né? Eu nem sei quem que é esse cara. Desde o acontecido, eu nunca mais, eu não consigo passar na rua lá, nem na rua da frente, nem na rua de trás. Então, até esses dias eu comentei com o Conrado, a gente tinha que saber quem que é a construtora, para a gente conversar com esse cara, porque a gente não vai entrar com uma ação contra ele, né? Porque por causa desse documento. Então, tipo, ele não fez uma coisa impensada. O cara apresentou um documento para ele, o cara querendo trabalhar, né? Mas não foi conversado, eu não foi chamado, não foi falado com o dono da construtora. Porque tem que ver também como esse cara chegou, né? Tem que saber como ele chegou lá, né? Isso é uma coisa que você agora me despertou uma coisa para poder fazer, né? Pelo menos Ninguém tentar uma saber. construção aleatoriamente. Como é que tu vai imaginar ter uma construção em tal lugar? Uma coisa foi muito aleatória, né? Eu penso, sei lá, como que ele foi parar ali. Uma coisa é por causa do bosque, né? A gente morava uma quadra do Parque Municipal, Parque Ecológico. Então, a minha casa, a rua nossa era aqui já tinha uma casa, já era o parque. Do fundo da nossa casa já havia o Parque Ecológico ali. Então, esse cara devia estar escondido por algum lugar ali e foi nessas construções e deu um jeito de arrumar um trabalho, né, para ficar trabalhando ali. E aquela construção ficou um tempo parada e fazia pouco tempo que ela tinha sido retomada a construção lá. Deve ser essas construções de financiamento, né? Constrói um tanto, averigua, depois entra o dinheiro e começa a construir de novo, né? Ela ficou um bom tempo parada, ficou acho que uns 40 dias, sem ninguém mexer lá. É curioso como ele chegou. Quando o senhor achar a resposta, me manda, por favor. Eu vou procurar ver, eu tenho que descobrir quem que era o dono da casa, né? Porque já terminaram a casa lá, né? Então tem que descobrir quem que era o dono da casa, para descobrir quem que foi o construtor que mexeu lá, tudo. Porque assim, eu nunca tive acesso, eu nunca conversei com pedreiros ali, eu nunca conversei com dono de construtora. Eu chegava em casa, eu estava dentro de casa com as minhas filhas, né? Às vezes eu ia mexer no caminhão ali na frente de casa, aí que elas brincavam, elas não eram meninas de ficar na rua, né? A gente tinha uma piscininha, eu sempre falava para elas, ó, enquanto o pai e a mãe não estão em casa, não monta piscina, vocês não vão brincar na piscina enquanto a gente não estiver em casa. Então a gente sempre teve esse cuidado com elas, sabe? De não deixar e tal. E, tipo, quando o pai e a mãe não estão em casa, não atender interfone, sempre deixar para a Miliane, né, que é a mais velha, tudo. E, então a gente sempre teve esse cuidado. Então a gente nunca teve contato com pedreiro, com ninguém ali, né? A única pessoa, o único vizinho que a gente tinha contato era o vizinho da frente. E mais assim, a gente conversava muito pouco ainda. Conversava quando eu estava ali na frente, ali, mexendo no caminhão. Às vezes ficava 2, 3 dias em casa e ia mexer alguma coisa no caminhão. Aí era o tempo que elas brincavam lá fora e eu ficava lá um pouquinho com elas também. E a gente ia muito no parque. Então, assim, contato com pedreiro, essas coisas a gente não tinha, né? Mas a investigação poderia, né? Eu não sei, eu não li também, eu não li depoimento, não li essas coisas, entendeu, Camila? Então, mas eu vou perguntar para o Conrado se chegaram a conversar com certeza devem ter conversado com o pessoal da construtora, né? Com certeza deve ter conversado com ele, porque ele trabalhava ali, então o responsável deve ter sido ouvido, né? Como que ele chegou, como que ele se apresentou. Eu vou perguntar para o Conrado isso e te mando mensagem, te dou uma resposta disso. E a respeito da investigação? O que o senhor tem para falar da investigação? Gostou, não gostou? Achou que ficou deixado um pouco de lado? Se não fosse o senhor tomar algumas frentes, não tinha acontecido? Como o senhor viu essa questão? Questão da investigação, em que sentido, Camila? Dele ter sido preso imediato, sim? Como é que é?
de tudo, da atenção da delegacia com o senhor, como foi conduzido esse caso, se houve respeito, se teve atenção total, se só teve atenção por causa da mídia, se o senhor teve que tomar a frente para chamar a atenção, como é que foi? Tipo assim, eu conversei com o delegado uma vez só. O delegado Bruno, ele me procurou, nós conversamos, tudo, só conversamos uma vez. E depois disso, não teve mais. Teve um desarranjo aí, quando nós comentamos, né, falamos na mídia sobre o documento. Não sei se ele ficou nervoso, até andou mandando mensagem para mim, uma mensagem assim não muito bacana, né, mas tudo bem, eu deixei de lado essa mensagem, não tem nada com ele, conversei com ele um dia também ali, fui ver um amigo meu jogar tênis e ele foi lá jogar também, me cumprimentou, tudo certinho. Mas, assim, não falaram nada mais, não tive mais contato. Tive contato, assim, às vezes com o Ministério Público, né, que é o acusador. E como tem o doutor Conrado, ele deixa a gente a par de tudo, né, de como estavam os trâmites. A gente estava muito preocupado com essa questão que a Defensoria Pública tinha pedido desaforamento, né, queria tirar o júri de Sorriso. E a gente estava muito preocupado com isso, então foi o que eu corri mais atrás, né? Conversando com a senadora Margarete, também ajudou a gente, conversou com os desembargadores e conseguiu dar uma celeridade maior na tramitação, e que foi o problema disso. Mas agora, anteontem, quinta-feira, eles decidiram, né? Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu e os desembargadores foram unânimes, né? O júri tem que ser feito aqui em Sorriso mesmo. A gente achava que eles iam tirar daqui, né? A defensoria pediu para que fosse tirado daqui, mas os desembargadores não aceitaram, não. O júri vai ser aqui mesmo. Então, assim, o Conrado, tudo tá a par, né? Ele que olha essas coisas todas e vai passando pra gente, né? Como tá sendo. Senhor Regis, logo, né, esse cara vai ser condenado a X tempo de prisão, enfim, essas palhaçadas que tem no Brasil, que nós temos os direitos dos presos. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, sobre saidinha, redução, visita íntima, como o senhor vê esses direitos dos presos? Isso aí é uma sem vergonhice, né? Eu acho que a pessoa cometeu erros aqui fora, aí ele tá lá dentro para pagar pelos erros que ele cometeu. Eu acho que saidinha não deveria existir, visita íntima, então, nem se fala. E, e eu até comentei esses dias com a senadora, falei, tem que fazer um projeto de lei, senadora, que proíba a visita. Eu acho que esses vagabundos eles têm que receber uma visita a cada 3 meses, 4 meses, olha lá ainda, entendeu? E uma visita só. Ó, você pode escolher alguém para te visitar, seu pai ou sua mãe, entende? A sua mulher pode te visitar, tudo, mas nada de visita íntima. Então eu acho isso aí uma palhaçada. A gente que perdeu nossa família nunca mais vê, né? A gente sente falta aí todo dia, queria acordar junto, queria chegar em casa, chegar e ver as crianças, ver a esposa, tudo, ter um incentivo para você correr atrás das coisas, trabalhar e fazer e tal. A gente perde tudo isso. E por que esses vagabundos têm que ter visita todo final de semana, tem que ter saidinha de dia dos pais, dia das mães, dia das crianças? O cara mata a criança, o cara estupa a criança, o cara mata a mulher, não quer nem saber, não está nem aí para a família que vai ficar. Eles matam todo mundo, tira a vida de quem foi e tira a nossa vida também. Então isso aí não deveria existir no Brasil, acho que tinha que mudar essas leis, sabe? Tinha que acabar com isso, acabar com saidinha, acabar com visita íntima, acabar com visita. Visita você pode ter, mas de 4 em 4 meses, você vai ter 3 visitas no ano, tá bom. E esse negócio de regressão, progressão de pena, você tinha que acabar, você pegou 100 anos, você vai passar os 100 anos lá dentro, filho. Aí sim eu acho que pode até diminuir um pouquinho a bandidagem, porque o cara vai ter medo, né? Agora o cara entra lá, ele sabe que ele tem de tudo lá dentro, né? Tem as saidinhas que ele pode sair e pode não voltar mais, que o que acontece muito, né? Os caras não voltam. Aí tem visita íntima, então toda semana vai alguém lá para eles. Então eles estão de boa. Para eles lá é um spa. Estão vivendo na boa, comendo do bom e do melhor, comidinha feitinha, bonitinha, com nutricionista e tudo mais, né? Para eles é uma vida boa. Dane-se quem ficou aqui para fora. Então acho que não deveria existir não, saidinha, visita íntima.
Visita 3 vezes no ano, tá bom, de 4 em 4 meses, uma visita. E o resto, meu amigo, e outra, sem ter toque nenhum. É um vidro aqui, você lá e a visita aqui e acabou. Quer falar é assim, no telefone. Por que a gente que perde fica aí sofrendo? Então, esses direitos humanos tinha que acabar, essa porcaria de direitos humanos. Isso aí é direito para vagabundo. Para direito para a gente, nós não temos direito. Eu sou totalmente contra isso. A prisão tem que ser um lugar para o cara refletir, sabe? Refletir mesmo, falar, cara, tô ferrado mesmo. Agora ele vai lá, sabe que tudo mil maravilhas lá dentro. Não tem nada lá de ruim para eles. Então eles não estão nem aí. Eu acho que tinha que acabar com essas coisas tudo aí. O senhor sabe se ele passou por audiência de custódia? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas não sei dizer não. Não estou sabendo disso, não. Que é outra calamidade no nosso sistema, né? Audiência de custódia. É complicado, né? Não, é uma coisa que não tem nem lógica. Não deveria existir. É o que eu te digo, nessas coisas não deveria existir. O cara fez, errou, e a justiça não devia ser tão lenta, né? Hoje você vê, os juízes aí trabalham a hora que eles querem, tem 60 dias de férias no ano, ganham um horror de salário, regalias de tudo quanto é jeito, e eles nem o processo deles eles não lê, tem alguém que faz isso para eles. Nem digitar eles não digitam, simplesmente assinam, né? E se você vê o tanto de processo que tem ali jogado, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, um processo desse, um crime desse, onde é que o cara falou mesmo que cometeu tudo, um cara com mandado de prisão em aberto, no máximo 6 meses já tinha que ter sido julgado, sabe? É muito lenta, né? É muito lenta. É por isso que está desacreditada a justiça no Brasil, né? O judiciário, né? Mas eles não estão nem aí. Nós podemos desacreditar o tanto que for, eles estão dando risada, porque o dinheiro deles cai na conta e é o que importa para eles. Você vê, esse juiz que foi suspenso, ele não perde os direitos dele. Então o cara não está nem aí. Pô, pode me suspender, eu vou continuar recebendo meu salário gordo, vou receber meu 13º, meu fundo de garantia, vou receber tudo. Eles não estão nem aí pra gente, estão dando risada na nossa cara. Fazem o que querem. Assim, eu digo assim, o cara errou, beleza, cara, você vai perder todos os seus direitos. A partir de agora você se vira, vai trabalhar de pedreiro, vai trabalhar o que você quiser. Você não recebe mais um centavo do governo. Do governo não, de nós, né? Que é nós que pagamos o salário deles. Então eu acho assim, o cara cometeu erro, você vai perder tudo, vai perder a sua carteira, você não é mais juiz. Você vai virar um cidadão comum. Acabou, sabe? Tá vendendo sentença, tá isso, tá aquilo, você vai perder todos os seus direitos. Acho que daí sim conseguiria mudar alguma coisinha no país, né? Tem que ser um país mais sério. Se a gente faz alguma coisa errada, a gente perde, né? E os bonitão, não, faz o que quer. Dão risada na nossa cara. Se a gente faz alguma coisa errada, nós somos presos. Se eles fazem alguma coisa errada, eles viram presidente, deputados e senadores. Justamente. Tem gente boa nesse meio? Tem. Mas é mínima, é pouca gente. É muito. O senhor falou que conversou com uma senadora, foi com a Damares? Eu conversei com a Damares, né? Ela começou o projeto de lei do Cadastro Nacional, mas aí a senadora Margarete também já tinha um projeto igual, sendo já estava encaminhado o projeto da senadora Margarete, que foi o projeto que foi aprovado, né? O Cadastro Nacional de Pedófilo. Então, daí eu aí comecei a ter mais contato com a Margarete, porque ela é do estado aqui, né? Do Mato Grosso. Aí comecei a ter mais contato com ela, então ela nos ajudou em algumas coisas aí, ajudou a cobrar, né? Desembargadores e tudo mais. Deu certo, graças a Deus. Senhor Regis, o senhor falou do Senado, eu te faço uma pergunta. O silêncio do Congresso, né, deputados e senadores, estão matando os nossos filhos? Eu acho que sim, porque eu não digo nem assim o silêncio deles, porque como eu te falei, eu fui lá, eu conheci pessoas, então tem pessoas de boa índole, tem pessoas que querem realmente um país melhor, tal. Mas infelizmente hoje a gente está à mercê de um judiciário que não está nem aí para a Constituição mais, né? E tipo assim, a maioria do Congresso hoje tá de rabo preso, tanto no Congresso quanto na Câmara dos Deputados, né? Pessoas que não estão nem aí, votam de qualquer jeito, não tem compromisso com a população,
não tem compromisso com o trabalhador, não está nem aí para a gente. Então, tipo assim, querendo ou não, isso mata as nossas crianças, mata nossas mulheres, mata os maridos também, porque muitos homens aí sendo assassinados e tudo mais. Matam a gente, matam o povo, né? Infelizmente. Eles têm o poder para mudar leis, eles têm poder para mudar a Constituição, se eles quiserem. Mas não estão nem aí, não. Hoje em dia tá tudo, vou falar para você, de quatro pernas para o Supremo Tribunal Federal, né? Infelizmente. Seu Regis, se o senhor pudesse ficar frente a frente com todo mundo do Congresso, deputados e senadores, eles sentados ouvindo o senhor, o que o senhor falaria para eles? Olha, eu falei para você que eu fui lá, né? Eu só não falei no Congresso e também não falei na Câmara dos Deputados, mas eu tive uma fala assim muito breve na Comissão dos Direitos Humanos, que o presidente era o Paulo Paim, e ele me deu a oportunidade. E eu disse para ele que a gente, nós cidadãos, né, trabalhadores, a gente só quer que eles façam aquilo que eles prometem nas campanhas, né? Naquilo que a gente acredita que eles são capazes de fazer. E eu pedi para eles para aqueles senadores que estavam ali, estava Damares, estava Margarete, tinha mais uns 4, 5 senadores, Paulo Paim. E eu falei para eles que a única coisa que a gente espera deles é que eles realmente façam o que eles falam nas campanhas, né? Que a gente brasileiro, a gente gosta de trabalhar, nós gostamos de trabalhar, mas nós queremos ter segurança, queremos ter educação, e pedir isso para que eles façam o que eles prometem, né? Que a gente dá essa oportunidade deles estarem lá dentro. Porque se a gente não vota, eles não vão entrar lá. Então a gente dá oportunidade para eles terem um bom salário, dá uma oportunidade para eles ter um nome visto no Brasil inteiro, a gente dá oportunidade para eles de ter regalias de tudo quanto é jeito. Então faça o mínimo possível para fazer coisas boas para a gente, né? Uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. É isso que nós brasileiros queremos. Nós queremos viver num país onde a gente se sente seguro, né? Seguro na segurança pública, na educação, na saúde e tudo mais, trabalho, o que a gente quer é trabalhar. Nós brasileiros somos trabalhadores, né? O povo brasileiro é um povo trabalhador. E o que a gente quer desses senadores e deputados é isso, que eles fazem pelo menos 50% do que eles prometem nas campanhas, né? E que eles cumpram isso daí. E sejam defensores do povo, né? Que eles são funcionários da gente. Eu pedi isso para eles lá, mas foi na Comissão de Direitos Humanos, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de falar para eles hoje, eu falaria isso aí novamente. É o que a gente deseja. Eu desejo isso. Eu quero trabalhar, eu quero ir e voltar. Sempre fui e voltei para minha família, né? E quantos pais e mães que saem e não conseguem voltar mais, ou voltam e não têm mais os seus entes queridos, né? Então é isso que a gente espera deles, né? Que eles olhem para nós e faça valer o nosso voto, né? Que a gente deu a eles, né? Sejam sinceros, sejam verdadeiros naquilo que eles prometem e cumpram, né? Eles podem, né? Eles podem mudar. Eles têm o poder de mudar. Façam valer o salário absurdo que nós pagamos para eles. Justamente. Ganham demais. Que a gente nunca vai ganhar. Com convênio médico que a gente nunca vai ter. Com um monte de penduricário que a gente nunca vai conseguir. Mas jamais. Podemos trabalhar o resto da vida que a gente não chega ao nível que eles chegam, né? Tem tantos benefícios para eles, né? Carro e tudo mais, viagens, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Enquanto a gente aí, quantas pessoas vivendo com um saláriozinho mínimo de R$ 1.500, né? E ainda tá ali, vota e confia, ainda acredita no nosso país, né? Então, isso eu pediria isso para eles, né? Falaria isso a eles, né? Faça valer o que eles estão vivendo lá hoje, né? Porque se eles estão lá hoje é porque foi votado neles, né? Acreditaram, né? Acreditaram, a gente acreditou. Então, eu disse isso na Comissão de Direitos Humanos, né? Então, se eu pudesse falar numa plenária assim, era isso que eu falaria, se eu tivesse essa oportunidade, né? Inclusive, seu Regis, o senhor é religioso, né? O senhor tem fé em Deus, pelo que eu percebi. Graças a Deus. Sou cristão, congrego na Assembleia de Deus. A minha família toda era, né? Eu, as meninas, né? Cresci
E quando o senhor sair dessa vida, ir para um lugar melhor, encontrar Jesus, por consequência, encontrar a elas, o que o senhor pretende falar ou fazer? Na verdade, lá eu só vou abraçar elas, né? Vou abraçar e vou beijar muito, e a gente não vai lembrar do que aconteceu aqui, né? Então, eu creio que lá no céu a gente vai, na hora que encontrar nossos entes queridos, a gente vai abraçar, vai beijar, e como a hora que a gente encontrar Jesus, a gente vai abraçar, vai beijar ele e dizer que estava com saudades, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é isso que eu vou fazer. Eu vou abraçar muito elas, eu vou abraçar primeiramente a Cristo e depois abraçar elas, minha família, minhas meninas, minhas filhas, minha esposa, né? Tenho certeza disso. Senhor Regis, eu admiro muito isso, eu sempre falo em todas as entrevistas, a força que vocês têm, a resiliência, o equilíbrio emocional. Eu jamais conseguiria, jamais, eu teria dado cabo da minha vida. Eu não tenho esse equilíbrio que vocês têm de conseguir seguindo, né? De seguir. O equilíbrio vem do Senhor, né? Deus é quem nos fortalece, Camila. Eu não vou mentir para você, eu tive vontade sim de tirar minha vida, mas daí você vai na palavra, né? Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, quem sou eu para tirar a minha vida? Eu não posso tirar a vida de ninguém, quanto mais a minha, né? Então, se eu fizer isso comigo, aí que eu nunca mais vejo elas mesmo, porque se eu tiro minha vida, eu vou para o inferno. E elas não estão no inferno, elas estão com Cristo. Então, se eu fizer isso comigo, aí eu me aparto delas eternamente mesmo. E não é isso que eu quero reencontrar elas, eu vou reencontrar elas. Eu vou encontrar Cristo, eu vou reencontrar minhas filhas, a minha esposa. Eu tenho essa esperança viva dentro de mim, é uma promessa de Jesus, né? É uma promessa, tem várias promessas de Cristo aqui na Bíblia que fala que nós encontraremos aqueles que dormiram no Senhor, né? E elas dormiram no Senhor, estão no paraíso com Cristo. E eu estou me preparando para encontrar com elas. O que o senhor falaria? Qual conselho o senhor daria para os pais que estão passando pelo mesmo que o senhor neste momento? É o que eu falo, eu não sei se eu conseguiria, sou muito sincera. Eu não consigo ter esse equilíbrio. Eu não sei, a gente só sabe quando a gente passa, é uma coisa que eu nunca vou querer passar. Não, se Deus quiser, nunca vai passar, não. Jamais vou querer sentir a dor que o senhor sentiu, não sou forte para isso, nem nada. Qual conselho o senhor dá para as pessoas que estão passando pelo que o senhor já vem passando? Eu digo assim, como eu sou cristão, a Bíblia diz assim, Jesus disse, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. Às vezes, até mesmo eu fico assim, falar, Senhor, eu estou muito tranquilo. Será que eu sou normal? Eu conversando com a psicóloga esses dias, eu falei, será que eu sou normal? Tem horas que eu estou muito tranquilo. Tem horas que eu estou chororô, estou nos cantos, jogado, deitado, chorando, né? Mas tem horas assim que eu estou, não. Tem que seguir a vida, né? A Bíblia, ela é o caminho para a gente. A Bíblia nos ensina a confiar num Deus verdadeiro, vivo. E quando a gente fala confiar, é confiar mesmo, literalmente. Como Abraão confiou na voz do Senhor. Quando Deus diz a Abraão, sai do meio da tua casa, no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ainda não tinha mostrado a terra para Abraão, mas Abraão creu e confiou no Senhor. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente pede para Deus falar com a gente, é só você ler a Bíblia. Você pedir ao Espírito Santo que te dê discernimento para você entender, você compreender, e você lendo a Bíblia, você vai confiando em Deus, você vai crendo em Jesus, e Ele vai te dando essa confiança. Então, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém seguindo. Não é fácil. Tem os momentos de choro, tem os momentos de tristeza, tem os momentos que você fala, poxa, é complicado, é difícil, é vontade de sumir, mas eu falo para essas pessoas que estão passando por isso, se apeguem a Cristo, busquem ao Senhor, a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus, Jesus Cristo, ele é verdadeiro, ele nos fortalece, ele nos dá poder para vencer
as lutas, ele nos dá poder para vencer o desânimo, a fraqueza, a tristeza. Você tem que confiar. Então, eu digo para essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, confiam no Senhor, se entregam a Ele, sabe? Dobra o joelho, ora, pede ao Senhor que Ele dê graça, que Ele dê força. Jesus, Ele está de braços abertos nos esperando. Basta a gente dar o primeiro passo. E Ele vai nos fortalecer. A Bíblia diz que Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na angústia. Então, a gente tem que confiar no Senhor. Então, o que eu falo para esses pais, mães que estão passando por esse problema, você está triste, você não vai conseguir, você diz que não vai conseguir, consegue, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você coloca a sua vida na mão do Senhor, Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar força para você caminhar, Ele vai te dar força para você dar um passo. Então, o que eu falo a todos, né, que estão assistindo, busquem ao Senhor enquanto há tempo, que a porta da graça ela vai se fechar. Então, enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta, busque ao Senhor. E Ele vai dar força, Ele vai dar graça e a gente consegue superar as adversidades da vida. Ele nos fortalece. O senhor buscou a ajuda de familiares ou preferiu ficar sozinho? Porque tem muita gente que passa por um trauma gigantesco desse e se isola, e muita gente fala que não é bom. Como o senhor fez? Eu estou sempre junto com a minha sogra. A minha família mora no Paraná. Meu pai, meus pais, meus irmãos moram no Paraná. Eles me chamaram, queriam que eu fosse morar para lá, mas eu não quero sair de Sorriso, não. Minha vida começou aqui com elas e eu quero continuar aqui. E eu tô sempre em contato com a minha sogra, né? A gente estava mais, mas agora como trabalhando tudo, então a gente não consegue estar junto direto, mas sempre que eu posso eu vou lá com ela, a gente senta, a gente conversa, tomamos chimarrão, né? E logo no começo eu fiz uma amizade muito boa com o Conrado e alguns irmãos da igreja. Então, assim, a gente tem que ter um grupo de apoio, né? A gente tem que ter pessoas com quem a gente conversa, mas eu fiquei muitas vezes dentro de casa. Teve semanas que eu não pisava o pé fora de casa, né? Sempre pedindo ao Senhor e buscando ao Senhor. Mas tinha esses amigos, né? Assim, a dona Sueli, o Gerson, meu cunhado. Agora eu estou trabalhando na lavoura junto, ele também trabalha lá, então a gente está sempre conversando, tudo, né? Mas a minha família, assim, também a gente conversa por telefone direto, minha mãe, minha tia, meus irmãos. Você tem que ter, a gente tem que ter um grupo de apoio, né? Tem que ter umas pessoas para a gente conversar, para a gente espairecer também um pouco, respirar, né? Senão você ficar só dentro de casa. Teve um dia uma semana que eu fiquei a semana inteira dentro de casa. Chegou uma hora assim, eu falei, não, eu preciso sair, preciso conversar um pouco, senão eu vou ficar maluco aqui dentro de casa, né? Então a gente tem que ter um grupo de apoio, tem que ter as pessoas para a gente conversar e dar uma risada um pouco, por mais que seja um sorriso amarelo, um sorriso sem graça, mas a gente tem que viver, né? De fato. Seu Regis, há algo que o senhor gostaria de ter falado, que eu não perguntei, que eu esqueci de falar? Não, Carneiro, acho que é isso mesmo. Tá, foi tranquilo. Como ele ainda vai ser julgado, não foi denunciado, não, foi denunciado, mas vai ser julgado ainda agora em agosto, né? Dia 7 de agosto. O senhor gostaria de passar algum recado, fazer algum apelo para o judiciário, para o juiz? Não, para o judiciário, para o juiz não, porque quem vai julgar é o júri popular, né? Então, eu não tenho o que falar, né? Porque às vezes eu posso falar alguma coisa e eles acham que, de repente, até a Defensoria Pública acha que eu estou querendo, porque eles queriam tirar daqui achando que os jurados seriam imparciais, né? Então, tipo assim, às vezes se você falar alguma coisa é capaz até deles assistir isso e querer fazer alguma coisa, né? Alguma ação. Então, eu acho assim, acho que os jurados, eles vão julgar corretamente, porque eles vão ver as provas, tudo do que esse indivíduo fez, né? E é impossível você não julgar ali e ser coerente no julgamento, né? Eu acho que não tenho o que falar para eles, né? Eles vão ver as provas, tudo, né?
Então eu falo, se o senhor não pode, eu falo, jurados, olha só, vocês não condenarem esse cara, amanhã pode ser a família de vocês, tá bom? Seu Regis, eu quero agradecer ao senhor por ter estado comigo aqui ao vivo, às 10h30, a partir das 10h30 da noite, né? A gente já está 1 hora, são 11h30 da noite, aqui em São Paulo. Então, eu quero agradecer ao senhor de coração por toda a disponibilidade, por ter respondido todas as perguntas. Eu que te agradeço, Camila. Desculpa se eu não respondi corretamente alguma pergunta, mas eu te agradeço, né? Desculpa também de eu não ter falado aí aos jurados, né? Às vezes a gente fica um pouquinho receoso de falar, mas, enfim, eu acredito que ele vai pegar uma sentença absurda aí, se Deus quiser, ele nunca mais sai da cadeia. Esse nunca mais sai da cadeia mesmo, literalmente. Esse nunca mais sai. Deus ouça o senhor. Mesmo porque eu não sou tão religiosa quanto o senhor, então eu ainda complemento, né? Que falam muito pela nossa audiência. Se a justiça do homem foi feita, que também se faça a justiça da cadeia. Porque esse cara é um perigo real. Com certeza ele vai pagar lá dentro. Tá? Por enquanto ele está isolado, né? Passou o julgamento, não precisa isolar mais tanto. Então, eu até digo que Deus tem misericórdia dele, sabe? Que Deus tenha misericórdia dele. Então, deixa acontecer, né? Que a cadeia faça o que elas sabem fazer de melhor, que é educar. Ele vai colher o que ele plantou, né? Ele vai colher o que ele plantou. Espero mesmo. Seu Regis, muito obrigada mesmo e peço desculpas ao senhor se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma pergunta incômoda para o senhor. Não, Camila, tranquilo, eu que te agradeço, viu? Deus abençoe e uma boa noite para todos que estão assistindo. Boa noite, pessoal. A gente se encontra aqui amanhã de novo. Só lembrando, ninguém aqui tem problema com audiovisual, pode pegar material, pode cortar, pode baixar, pode gravar a tela, pode fazer o que vocês quiserem. Só não pode tirar do contexto, que aí o assunto é outro, então sejamos éticos, com caráter e mantenham um contexto do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.